Será que eu posso ouvir um amém daqueles que acreditam que Deus se faz presente aqui nesse lugar? Que bom, que bom. Mas se alguém tem dúvida disso, em Mateus 18:20, Jesus diz o seguinte: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E eu acredito que hoje nós estamos em centenas de pessoas. E por isso eu consigo afirmar que Deus está aqui. Amém? E é muito bom ter vocês aqui nessa manhã para louvarmos e engrandecermos o nome desse Deus. Eu gostaria de convidá-los a se levantar para começarmos a nossa adoração dessa manhã, cantando um hino que diz: Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e que há de vir. Só a igreja cantando. Mais uma vez, vamos lá. Todos juntos, vamos lá.
digno Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. O livro de Apocalipse nos leva a uma cena de esplendor, de glória. O autor do Apocalipse, ele vê o trono do próprio Deus. E ele começa a descrever o trono, ele diz assim que ao redor do trono saía vozes de trovões, relâmpagos, um arco-íris circundava o trono. No meio do trono, ele vê o Deus Todo-Poderoso e os anjos, eles louvam, eles dizem santo, 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 aquele que é, que era e que há de vir. Do lado do trono, à direita do Todo-Poderoso, havia um livro. Este é o livro que controla toda a história da terra. Isto é, para legislar, para governar sobre a terra, o rei que assumisse o trono, que se colocasse à destra do Todo-Poderoso, deveria dominar, ele deveria saber interpretar, ele deveria ter ciência ao tomar o livro para governar a história de todo o planeta Terra. Então agora a cena fica dramática, porque eles olham e vem uma voz do trono e diz: quem é digno? Quem é digno de tomar o livro, de interpretar o livro, de se assentar à destra do Todo-Poderoso e de governar a história da terra e de governar a história da tua vida? Quem? Quem é digno? Então, e a cena é de tirar o fôlego. E os versos são de tirar o fôlego. Porque Apocalipse capítulo 5 diz assim que João, ele viu e ouviu uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que foi morto, digno é o Cordeiro de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Digno é o Cordeiro. Então neste momento o Cordeiro, ele assume o trono, ele toma o livro da história do planeta Terra nas mãos e se assenta no trono para dominar. Sabe o que isso significa? Você não precisa orar com medo. Você não precisa orar pequeno. Você não precisa orar com insegurança. Porque quem dá a última palavra na vida do cristão não são as circunstâncias, é Deus. É o que vem do trono de Deus. Digno é o Cordeiro de se assentar no trono, de receber honra, domínio, força e louvor pelos séculos dos séculos. Tem algum problema te inquietando? Alguma preocupação que você traz? Alguém que deveria estar aqui, mas por algum motivo não conseguiu vir? A história da vida, ela é controlada pela última palavra que vem do trono do Cordeiro. E nós podemos confiantemente pedir, nos achegar, acessar ao trono do Cordeiro. Aqueles que podem, vamos nos ajoelhar e vamos falar com Deus. Digno és tu, Senhor, Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Digno é o Cordeiro que está assentado no trono e que domina pelos séculos dos séculos. Na nossa vida, nas nossas tarefas, nós somos tomados, a nossa atenção, por vezes a nossa contemplação, ela é desviada e a gente como que se perde, estremece, se preocupa sobremaneira sobre as coisas que nos sobrevêm. Mas com esta cena nós somos lembrados de que a despeito de tudo que acontece na nossa vida, o Senhor continua soberano
soberano e governando sobre a terra, sobre a história da nossa vida. Que nós possamos, durante as nossas atividades, confiantemente, nos achegar ao trono do Cordeiro. Louvado seja o Senhor. Deixo em tuas mãos, diante do seu trono, cada necessidade que está aqui representada, em nome de Jesus. Amém. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Seis. És tudo para mim e eu te adorarei. Eu gostaria de perguntar para vocês o que vocês consideram uma pessoa milionária, né? Será que é aquela pessoa que sai na revista Forbes, né, que tem um carrão? Vamos ver aqui o que a Bíblia diz para nós, né? No Salmo 112, 1: como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. E ainda continua: sua linhagem será poderosa, em sua casa haverá bens e riquezas. Desponta nas trevas como luz para os homens retos. Bem-aventurado quem se compadece e empresta com generosidade. O justo jamais será grandemente abalado. Não viverá temeroso esperando umas notícias, e o seu coração está seguro e nada temerá. Acho que o verdadeiro milionário é esse, é que tem temor a Deus e faz isso e segue os mandamentos com alegria. Agora a gente vai ter a oportunidade de trabalhar o nosso coração nesse sentido, fazendo os dízimos e as ofertas com alegria, sabendo que tudo vem através dele. Então, vocês vão ver aqui o QR Code ou o Pix, para que vocês possam contribuir. Vamos passar também as salvas para quem quiser participar. Quem está nos assistindo também pode utilizar o QR Code e o Pix. E quem quiser ainda contribuir para a nossa nova igreja, não se esqueçam de colocar o 48 no final da sua contribuição. Que Deus nos abençoe. Ainda me lembro quando um milagre eu pedi, com pouca fé sim eu temi, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar. 1, 2, 3 bênçãos que não tem fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, só bondade posso encontrar. Pai, enquanto viver, sempre irei me lembrar, ainda que seja
o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Aí enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Vamos orar? Querido Jesus, graças te damos, Pai, pela oportunidade de dizimar, de ofertar. Obrigado por tantas bênçãos, Senhor, que coloca em nossas vidas. Por favor, continue abençoando a todos aqui dessa igreja, aqueles que não puderam contribuir, que o Senhor possa abençoá-los também, Senhor, e que o Senhor sempre esteja à frente de tudo. Tudo seja para a honra e glória do Senhor, Pai querido. É o que te pedimos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero chamar aqui ao palco nesse momento uma família que traz consigo uma história. Quero chamar aqui a Ana Paula, o Rodrigo. Eles vão trazer no colo a Sol. Eu sei que tem alguns familiares que estão juntos aqui, podem acompanhar aqui de pertinho também. Fiquem à vontade se vocês quiserem subir aqui ao palco. E eu fico imaginando como é para esses pais subirem aqui, de repente nesse curto caminho das cadeiras até aqui em cima passa um filme na cabeça, né? Porque vocês estão vendo aqui fruto de um milagre do Senhor. Fruto da providência de Deus, do cuidado de Deus. Porque a Sol nasceu em julho do ano passado. E já nos primeiros dias, primeiros meses de vida, ela travou uma dura batalha e essa igreja orou por ela. Baixa saturação, imagino como ficou o coração desses pais durante esse período no hospital. Mas Deus tem grandes planos para essa garotinha aqui, para essa princesa. E louvado seja o Senhor por tê-los conduzido até aqui. Louvado seja Deus pela decisão que vocês tomaram de colocar a vida dela nas mãos do Senhor. E é por isso que vocês estão aqui hoje. E como é maravilhoso, sabendo de toda essa batalha, de toda essa luta, de todo esse momento, esse deserto que vocês passaram. Vê-la sorrindo hoje aqui, vê-la linda desse jeito. A gente está aqui para louvar o Senhor mesmo por tudo que Ele tem feito. Eu vou usar um verso que é talvez um dos versos mais usados em apresentação de criança, mas existe uma pequena palavra nesse verso aqui que faz toda a diferença. Esse verso está em Provérbios, capítulo 22, versículo 6. E ele diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Sabe qual que é a palavra que faz toda a diferença? Às vezes a gente passa batido assim, mas isso tem um ensinamento muito profundo nesse verso. Porque o verso não diz, ensina a criança em qual caminho ela deve andar. A Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia está dizendo, ensina a criança no caminho. O que isso quer dizer e qual é a diferença disso? É para que vocês, pais, possam ensinar a Sol, estando vocês também no caminho no qual vocês vão ensiná-la. Porque é muito fácil mostrar, olha, faça isso, vá por aquele caminho. As palavras, elas têm poder, mas o exemplo, ele arrasta. Por isso o convite do Senhor é ensina a Sol no caminho. Permaneçam vocês também nesse caminho. Porque ela vai ser uma garotinha de oração, uma mulher de oração, se ela ver que os seus pais oram também.
Ela vai ser uma garotinha, uma mulher temente a Deus, se ela ver que os seus pais também são tementes a Deus. Por isso, o convite da palavra não é ensina a criança qual é o caminho, mas ensina a criança no caminho. E que assim vocês permaneçam nesse caminho, hoje e sempre, para que o Senhor cumpra na vida dela os seus planos. Eu vou pedir para você segurar a Bíblia aqui, eu vou pegá-la nos meus braços. Vem aqui, meu amor. E como é bom, quão grande é esse privilégio de poder segurar o resultado de um milagre do Senhor, a manifestação da bondade de Deus. Nesse momento nós aqui à frente, nós vamos nos ajoelhar. Eu vou pedir para que a nossa igreja permaneça como está, em reverência, e nos acompanhe em oração. Vamos orar, meu amor? Querido Deus, eu tenho em meus braços a Sol, presente do Senhor para essa família. E nós te louvamos, ó Deus, pela vida dela. Te louvamos por tudo que o Senhor fez com ela desde o momento em que ela foi gerada no ventre. Mas de maneira especial, ó Deus, nos seus primeiros dias e meses de vida, a batalha que ela travou em sua saúde. E nós te louvamos porque o Senhor tocou a vida dela e a restabeleceu por completo. De maneira que nesse momento, como ministro da tua palavra, eu quero não somente apresentá-la diante do Senhor, mas também dedicar a vida da Sol ao Senhor. Que o Senhor cuide dela, Deus. Que o Senhor a abençoe e que o Senhor a conduza por onde quer que for. Que o Senhor dirija cada um dos seus passos e que, aprendendo dos seus pais no caminho que nos leva ao céu, ela possa, no momento em que tiver plenas condições, também decidir-se por entregar a sua vida a Cristo Jesus. Toma a Sol em tuas mãos, cuida dela, Deus, e que um anjo bem poderoso possa estar ao seu lado em todos os momentos e caminhos por onde ela andar. Cuida dela, cuida dessa família querida, que o seu lar seja revestido, ó Deus, da sua presença, da sua glória e da sua bondade hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento nós teremos uma música especial em louvor a Deus por tudo que Ele tem feito. E a nossa secretária Vandinha vai entregar a vocês uma singela lembrança também do Ministério Infantil da nossa igreja. Se algum dia você vir um pingo de chuva a rolar na janela, escorrer, saiba então que não há nenhum pingo de chuva igualzinho ao outro, pode crer. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus ama assim como é
Obrigado, Ju, pelo louvor. Parabéns a vocês por esse lindo presente. Existe uma promessa na Bíblia que eu vou ler para vocês. Está em João 14, versículo 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E é com essa esperança que eu convido vocês a se levantar para cantarmos juntos: Maranata, ó Senhor, logo vem. Mais uma vez. Maranata, ora vem, Senhor. Vamos lá, todo mundo. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
É muito lindo ver daqui de cima a igreja cheia, a expressão de vocês na adoração. E eu fico pensando que é muito mais bonito ainda saber que para esse lugar aqui estar cheio no dia de hoje é por causa da influência, do poder, da misericórdia de um Deus que não nos esquece. Eu tenho plena certeza que nenhum de nós estamos aqui hoje pela beleza do templo, pela beleza da estrutura, ou para conhecer a igreja pela primeira vez, você que está aqui pela primeira vez. Mas, se não fosse pela influência da ação do Espírito Santo, talvez nenhum de nós estaríamos aqui hoje. E por isso que nós estamos aqui por causa do nome de Jesus. Unicamente, exclusivamente por causa de um único nome que é exaltado na terra e no céu. E é isso que nós vamos cantar agora, para dizer para Ele que Ele é exaltado. Como é lindo o amor de Deus. Amor de Deus que é ousado, que é infinito por cada um de nós. O ousado amor que é capaz de abrir o mar quando você está em perigo e passa com tranquilidade sem ser alcançado pelo inimigo. O amor de Deus que, se você estiver na fornalha acesa, ardente, Ele está lá com você. O amor de Deus que, quando as coisas não vão bem, é capaz de trazer paz para o seu coração. O amor de Deus que não te abandona por nenhum minuto, por nenhum dia da sua vida. Vamos cantar sobre esse amor que é infinito.
falar, tu cantava sobre mim. O Senhor é tão bom. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. O Senhor é bom. Tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. O Senhor é bom, tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Olha o que o amor de Deus faz. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Ele vai destruir as mentiras desse mundo. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar.
Querido Deus, como é bom sermos alcançados por esse amor que vai nos buscar mesmo à beira dos penhascos da vida e nos traz para junto do teu peito, dos teus braços de amor. É só por isso que nós estamos hoje aqui, porque o Senhor foi nos buscar. Porque o teu Santo Espírito se achegou até nós nessa manhã e nos fez o convite para estarmos aqui. E aqui temos a certeza, ó Deus, que estamos reunidos em teu nome, por isso temos a certeza da tua presença aqui conosco. Então fala conosco, Deus, toca a nossa vida, nos transforma e faz de nós pessoas mais semelhantes a Cristo Jesus. Que o nosso coração esteja preparado nesse momento para recebermos a tua palavra, o pão da vida, e que saiamos daqui de fato alimentados, tendo tido uma experiência real e transformadora com o Senhor. Toca a nossa vida, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um bom dia para você. Um feliz sábado. Eu confesso que eu não vi a hora. Eu já estava meio com ciúmes, porque a gente já tinha algumas programações. Eu estava pensando, quando é que eu vou pregar na nova casa? E esse dia chegou e é um dia muito feliz, muito especial. Antes de nós começarmos a nossa reflexão dessa manhã, eu preciso dar alguns comunicados. O primeiro deles é, se você ainda está reservando algum lugar e a pessoa ainda não chegou, eu pediria que você cedesse para quem está ali tentando entrar na nossa igreja. Então, se você tem um lugar aí do seu lado vago, dá uma sinalizada para os nossos diáconos aí, eles vão acomodar as pessoas que ainda estão ali no corredor, desejando entrar, e assim todos podem se acomodar de uma maneira mais tranquila. Espero que para quem está lá ao fundo da galeria tenha melhorado. Essa semana foram instalados ali os degraus, que dão uma elevação melhor do que nós tínhamos na semana passada. E, infelizmente, por lei, essa é a máxima angulação permitida, mas eu espero que isso tenha trazido um pouco mais de conforto para você participar do nosso culto. Sábado passado foi ao ar o nosso culto de inauguração da igreja, e foi maravilhoso receber ali os comentários, mas para algumas pessoas que fizeram algumas críticas ali, eu queria apenas explicar um contexto, porque, enfim, criticar é muito fácil, né? Agora, procurar entender é difícil. Alguns reclamaram, está escuro demais e tal, e muita luz. Gente, a nossa igreja é nova, é tudo novo aqui. Nosso equipamento é novo. E na sexta-feira que antecedeu a nossa inauguração, a nossa equipe técnica saiu daqui mais de meia-noite para deixar tudo preparado e tudo pronto. Para estar aqui de novo 6 horas da manhã no sábado para fazer tudo acontecer. Então a nossa equipe, ela é extraordinária, ela tem um nível de comprometimento muito alto. Nós estamos aprendendo a lidar com esse novo espaço, com esse novo equipamento, de maneira que ao passar do tempo tudo vai ficar mais fácil, melhor, e nós vamos achar a melhor condição para nós termos a nossa experiência de culto aqui. Então a gente pede um pouco de paciência, e para aqueles que estão ali só para criticar, eu diria que se eles trabalhassem na igreja deles o quanto a nossa equipe trabalha aqui na Nova Semente, ele não teria tempo para ficar criticando lá. Então louvado seja Deus pela nossa equipe, pela equipe de voluntários da Nova Semente que se desdobram, que se doam e que vivem o ministério para servir as pessoas da melhor maneira, com tanta dedicação, com tanto afinco. A vocês, a nossa equipe técnica, a nossa imensa gratidão. E com o passar do tempo, olha aí, amém. Amém. Deus seja louvado pelo ministério e pelo serviço de vocês. E o último recado é que no próximo sábado, para quem está presencial, se você está assistindo online é hoje, porque esse culto vai para o ar no dia 31 de maio. Dia 31 de maio, às 15h30, começa a temporada do primeiro semestre da classe Começos. É uma classe de estudo da palavra, de estudo da Bíblia. Então, se você quer estudar mais a Bíblia, se aprofundar mais, ou até mesmo se preparar para um dia você participar conosco aqui do seu batismo, você deve fazer a inscrição pelo link que está
no QR Code que você vê nas nossas TVs por aí, e também no link da bio do Instagram. Se você entrar lá no link da bio, você vai ter um ícone que é a inscrição para a série Começos. Por que é importante você se inscrever ou inscrever o seu amigo que você quer trazer para estudar a Bíblia conosco? Porque ele vai receber uma Bíblia e um guia de estudos quando ele estiver presente aqui. Então nós precisamos provisionar a quantidade ideal e necessária para que todos tenham. Então faça o seu cadastro se você quer estudar mais a Bíblia. Sábado, dia 31 de maio, às 15h30, aqui no nosso auditório principal, começará então a série Começos, que é uma série de estudo da palavra. Essa vai ser a série do nosso primeiro semestre. Um pouco mais curta, por conta das férias do meio do ano, mas aí no segundo semestre teremos mais uma vez a série completa. Faça planos para estar conosco, convide os seus amigos também. Hoje, nós vamos, conforme eu disse, em muitos dos nossos encontros, nesse período que nós ficamos sem o nosso local para congregar e nos reunimos muitas vezes ali na Igreja Central de São Paulo, hoje nós vamos encerrar a série Escola do Deserto. E eu não vi a hora de poder trazer essa mensagem concluindo essa série, porque assim como o povo desejava por Canaã, pela terra prometida, nós desejávamos atravessar logo a rua e estarmos aqui nesse novo local, nessa nova casa, e Deus foi muito bom para conosco, de maneira que hoje essa reflexão que eu vou fazer aqui, compartilhar com vocês, é no intuito de nós agradecermos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. É celebrarmos a grande conquista que Deus deu ao seu povo, para que novos desafios venham, para que muitas outras pessoas sejam alcançadas, para que essa comunidade de fé continue cumprindo o propósito para o qual Deus a estabeleceu aqui e a permitiu permanecer. A reflexão de hoje, a chegada do povo em Canaã, ela tem muito a ver com uma parábola dos tempos modernos, vamos dizer assim. Não é uma parábola que está registrada na Bíblia, mas é uma parábola que alguém inventou para ilustrar uma situação. E essa parábola dizia que, num determinado momento, quando a história desse mundo acabou, os salvos foram então para o céu. E lá no céu estavam todos à porta do céu. Veja, isso é só uma parábola, tá, gente? Isso é só uma ilustração, não é assim que a coisa vai acontecer. Mas os salvos estavam lá para ver se poderiam de fato entrar na Canaã celestial. E às portas do céu ali estava um anjo relator, e tinha um senhor no meio da fila que ele começou a tentar entender por que tinha uma fila para entrar, por que entrava um por um ali. E quando ele começou a chegar mais perto, ouvindo a conversa que vinha ali do portão, ele percebeu que o anjo, ele começava a relatar ali, a anotar quais eram as boas ações que as pessoas tinham feito aqui na terra. E quem atingisse 100 pontos, relatando as coisas que tinha feito, podia entrar no céu. E quando ele ficou sabendo que era isso, ele começou a se gabar para quem estava do lado dele, pensando assim: olha, isso é moleza, eu fiz tanta coisa. Só aí com 3, 4 itens da minha lista aqui eu já alcanço 100 pontos fácil, eu entro fácil no céu. E ele ia comentando com as pessoas em volta ali, se gabando da sua boa conduta, do seu bom comportamento, até que chegou a vez dele de poder relatar as suas ações para o anjo, para poder entrar então na terra prometida. E aí ele até cutuca a pessoa que estava atrás e falou: fica olhando só. Ele falou assim: para começar, eu nasci na igreja. Tenho aí 60 anos na igreja. Vivi lá na terra, no mundo, toda a minha vida, 60 anos só na igreja, dedicado à igreja, servindo a igreja, fazendo as coisas da igreja. Então, vê quantos pontos vai dar isso aí. O anjo olhou para ele e disse: olha, parabéns, 60 anos na igreja? Nunca se desviou da igreja? Nunca. Sempre na igreja, nunca pus um pé fora da igreja. Tudo certinho. Olha, meus parabéns. O senhor acabou de ganhar 2 pontos. Ele, 2 pontos? Ele achou que com essa ele já matava metade dos pontos. Ele, 2 pontos só. Aí começou a descer uma gota de suor assim. Ele falou: nossa, não vai ser tão fácil quanto eu pensei. Ele falou assim: não, mas também nesse tempo eu nunca deixei de devolver o dízimo e de dar a oferta. Vê quantos pontos dá isso aí. Ele, 100, nunca faltou, um mesinho nunca faltou, sempre devolveu de tudo que você recebeu, de tudo. Meus parabéns. Você acabou de somar mais 1 ponto à sua lista. Ele, 1 ponto?
Aí ele, coloca aí também, que por 40 anos eu fui casado com a mesma mulher, nunca traí minha esposa, nem em pensamento. Olha, meus parabéns, a sua esposa é a fulana? Não, então 5 pontinhos a mais para você aqui. 5 só? Aí ele, misericórdia, eu achei que com essas 3 aí estava garantido. Aí ele olha para o anjo e diz assim, olha, mas desse jeito aí, só pela graça de Deus para entrar no céu mesmo. Aí o anjo olhou para ele e disse, bom, parabéns, você acabou de completar os 100 pontos necessários para entrar no céu. A salvação tem que ver com isso, com a graça. Tem que ver com a bondade e com a misericórdia. Tem que ver com aquilo que Cristo faz em nós. Não com aquilo que nós fazemos, porque em nós mesmos não há mérito algum. Nós por nós mesmos não conseguiríamos nos salvar. Nós não conseguiríamos nos colocar nessa condição, porque nós somos pecadores. Nós somos pequenos demais, limitados demais. E toda essa história da peregrinação do povo no deserto, saindo do Egito, indo para Canaã, tem que ver com a graça, com a misericórdia, com a bondade de Deus. Não tem que ver com as habilidades do povo, não tem que ver com a sabedoria do povo, não tem que ver com a condição física do povo, mas tem que ver com a graça, com a misericórdia e com a fidelidade de Deus. E durante esse processo de espera, para ingressarmos aqui nessa nova casa, talvez tenhamos passado pelo nosso deserto como comunidade de fé. Grandes desafios. Para aqueles que estiveram presentes, para aqueles que acompanharam esse processo da obra, da construção. Eles sabem o quanto o inimigo os afrontou nesse processo. Eles sabem o quanto foram provados para que pudéssemos chegar até aqui. E você, talvez na sua vida tenha passado pelos seus desertos também. E vencer os desertos tem que ver com a graça e a misericórdia de Deus, não com as nossas condições, com as nossas habilidades. Por isso tudo tem que ver com a graça e com a misericórdia de Deus. Nesse processo, enquanto fazíamos os cultos, tanto online quanto os presenciais à tarde na Central de São Paulo, refletimos sobre inúmeras lições que Deus ensinou para o seu povo ao longo dos 40 anos no deserto. E hoje, nós vamos refletir aqui sobre a lição da chegada. Para concluirmos essa série a respeito da escola do deserto. E para ensejar toda a nossa reflexão sobre isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Josué capítulo 4. Josué, capítulo 4. E nós vamos ler a partir do verso 20. 40 anos depois, o povo está para conquistar de fato agora a terra que o Senhor prometeu que daria ao seu povo. E Josué capítulo 4, a partir do verso 20, nos diz o seguinte: E foi em Gilgal que Josué levantou as 12 pedras que haviam tirado do Jordão. E Josué disse aos filhos de Israel: Quando no futuro os filhos perguntarem a seus pais: O que significam estas pedras? Expliquem aos filhos de vocês dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor, o seu Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vocês, até que vocês tivessem passado como o Senhor, o seu Deus, fez com o Mar Vermelho, que ele secou diante de nós, até que tivéssemos passado, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vocês temam o Senhor, seu Deus, todos os dias. O povo tem um último desafio: passar pelo Jordão, e Deus seca as águas do Jordão de novo para que o povo passe o Jordão e possa conquistar a terra. E Josué vai lembrar que quem fez tudo isso, quem concedeu a terra para eles, foi o Senhor.
E ele erigiu um altar ali com 12 pedras, e aquele altar serviu de monumento, assim como esse templo, que ele sirva de monumento, para que todos saibam que o Senhor é Deus. Para que todos saibam e vejam a bondade e a misericórdia do Senhor. Durante essa peregrinação toda no deserto, além de todas as lições que Deus ensinou ao povo durante toda a peregrinação e que vimos durante toda essa série, hoje eu gostaria de, dessa lição da chegada, tirar 3 lições mais para a nossa vida. A primeira delas é a lição de que Deus se faz presente no deserto. Deus, ele não apenas viu o sofrimento do seu povo, mas se você for comigo até Êxodo capítulo 3, e ler comigo a partir do verso 7, Deus vai deixar bem claro que estava ciente de tudo o que estava acontecendo com o seu povo. Porque lá diz assim: então o Senhor continuou, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. E eu vi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo e por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Deus não apenas viu o sofrimento do seu povo, mas Deus desceu para libertá-los. Deus veio estar junto do seu povo. E aqui nós começamos a entender, queridos, que o povo não deixou o Egito sozinho. E nem foi por sua própria força ou por sua própria capacidade que eles se libertaram de toda a escravidão. Mas isso aconteceu e eles foram libertos porque a mão forte do Senhor se fez presente. E aqui nós precisamos entender que o êxodo não começou com Moisés, mas ele começou com a mão de Deus estendida do céu. A libertação do povo começa quando Deus se manifesta, assim como a minha e a sua libertação começará quando a mão de Deus se manifestar em nosso favor. Agora o que Ele prometeu é estar presente conosco em todos os momentos. Eu fico imaginando aquele povo que já estava ali aproximadamente 400 anos no Egito. Vários teólogos dizem que pelo menos a metade desse período, 215 anos, eles foram escravizados no Egito. Esse povo não aguentava mais a escravidão. Quantas vezes você acha que esse povo pensou em se libertar daquela condição, em sair dali, em deixar de ser escravizado, de ser oprimido, mas não lhes foi possível por eles mesmos. Isso só foi possível com a intervenção divina, e existem desertos que nós só conseguiremos atravessar quando permitirmos que a mão forte do Senhor nos conduza e nos liberte. Nós temos os nossos desertos também. Talvez alguém esteja passando pelo seu deserto financeiro, falta de recursos. Talvez alguém tenha entrado hoje aqui e esteja passando por um deserto relacional. Talvez o seu deserto seja emocional. Quantas vezes você já lutou e já tentou sair sozinho dessa situação? Eu vim aqui lembrar você, através da história do deserto, de que Deus conhece a sua dor. Deus ouve o seu clamor e Ele prometeu estar ao seu lado. Deus não te abandonou, porque Ele não prometeu que nós não passaríamos pelos desertos da vida. Não foi isso que Ele prometeu, mas o que Ele prometeu é que em meio aos desertos, Ele estaria sempre conosco. E aí eu pergunto, você consegue ver a mão do Senhor te conduzindo e te guiando em meio aos desertos da vida? Deus deu inúmeros sinais para o seu povo da sua presença. Mesmo antes de saírem do Egito, Deus derrama sobre os egípcios as 10 pragas, manifestação do que Deus era capaz de fazer. Da 4ª praga em diante, o povo de Israel não é mais atingido pelas pragas, apenas os egípcios. Deus está construindo de maneira progressiva um conhecimento a respeito dele mesmo na mente do seu povo, mostrando: eu vou cuidar de vocês. Eu tenho controle de todas as coisas e vou cuidar de maneira preciosa de vocês. Ao passo que assim que eles deixam o Egito e alcançam o deserto, Deus se manifesta através de uma nuvem.
Primeiro, a nuvem de fogo que impede com que os egípcios os matem ali à beira do Mar Vermelho. Mas essa nuvem vai acompanhá-los, trazendo sombra durante o dia e uma nuvem de fogo à noite, para aquecê-los no frio do deserto. Deus vai derramar pão do céu. Deus vai pedir para eles: me façam um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. É Deus tornando visível a sua bondade para mostrar para o povo: eu estou com vocês. E se eu estiver com vocês, vocês não precisam temer. Você consegue perceber as manifestações de Deus na sua vida, mostrando que Ele está com você? Quando Deus manda alguém, de repente, te dar um abraço naquele momento, e esse abraço é o abraço de Jesus para você. Você percebe esse cuidado, esse carinho de Deus, mostrando que você não está sozinho. Quando aquela mensagem chega e muda o seu dia, ou quando você está aflito e você abre a Bíblia e de repente cai na página certa, onde Deus tem uma mensagem para você. São toques de Deus, carinhos de Deus, cuidados de Deus para mostrar: meu filho, embora você esteja no deserto, eu estou aí com você. Eu tenho os meus desertos também. Ser pastor não nos isenta, não nos livra dos desertos da vida. E vocês têm conhecido parte dos desertos que nós temos passado como família. Quando nós chegamos aqui na Nova Semente, nós estávamos celebrando já, na verdade, a saída de um dos maiores desertos que nós passamos como família, porque a Belinha, a menorzinha, ela tinha um prognóstico de talvez não andar. E o fato de ser pastor não nos isenta de passarmos os nossos desertos. No meu ministério, um dos maiores desertos que eu enfrentei foi aqui, no começo, na minha chegada na Nova Semente. Muitos aqui sabem. Mas Deus preparou pessoas especiais que foram seus instrumentos e que em momentos cruciais e importantes chegavam para mim e me lembravam: Deus é contigo. O Senhor é contigo. E hoje eu vim aqui lembrar você: Deus é contigo apesar dos seus desertos. Deus está mostrando que está com você. E Ele estará durante todo o processo, porque a mesma mão que tirou o povo do Egito foi a mesma mão que os colocou dentro de Canaã. Foi a mesma mão. O Senhor esteve com o povo desde o começo, esteve com eles até o final. Da mesma maneira que Ele estará comigo e com você nas nossas lutas, no caminho, na jornada, na nossa vida. E quando eu entendo que a mão do Senhor que me conduz do começo até o fim, e que Ele tem um propósito, e que Ele vai me conduzir por esse propósito, eu começo a entender que não se trata de onde você chegou, mas de quem te trouxe até aqui. Quem é que tem conduzido a sua vida? Como você tem atravessado os seus desertos? Tem tentado atravessar sozinho? Tem tentado vencer pela sua própria capacidade? Ou tem permitido que Deus te tome pela mão e te conduza pelo deserto para fazer você entrar em Canaã? Deus prometeu e Ele é fiel em cumprir as suas promessas. E Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias. Essa é uma das grandes lições do deserto. Lição da presença do Senhor. A segunda lição que o deserto nos ensina até chegar em Canaã é que Deus tem os seus caminhos para nos levar ao cumprimento da sua promessa. O GPS de Deus muitas vezes funciona de uma maneira diferente do nosso GPS. Mas assim como usando o Waze para ir de um lado para o outro, se você erra uma rua, qual é a mensagem que vem? Recalculando a rota. Recalculando a rota. Mas às vezes, para recalcular a rota e para você voltar para o caminho certo, para o direcionamento certo, às vezes você tem que dar uma volta. É um desvio que você tem que fazer, você tem que andar um pouco mais. E quantas vezes isso foi acontecendo no deserto? A cada erro no caminho, a cada desobediência, Deus tinha que olhar para o povo e dizer: recalculando a rota. Mas quando Deus recalculava essa rota, Deus levava o seu povo por caminhos, a fim de que o povo aprendesse alguma coisa e saísse desse desvio melhor do que estava
antes, leva tempo para contornar o caminho, né? E a gente vai aprendendo com o nosso GPS. O duro é quando você vai visitar alguém, né, ou fazer um culto fúnebre no cemitério, e você chega lá e o Waze diz, você chegou ao seu destino. Esse é o problema. Mas fora isso, Ele vai recalculando as rotas, os nossos caminhos, assim como Deus vai fazendo isso com o seu povo também. Mas a maneira e os caminhos que o Senhor escolhe ao recalcular a nossa rota, eles são diferentes daquilo que nós poderíamos pensar e estabelecer para nós mesmos. E Ele já avisou que ia ser assim. Em 1 Coríntios 1, 27, Deus vai dizer que Ele escolheu as coisas loucas para envergonhar as sábias. Deus escolheu as coisas fracas para envergonhar as que são fortes, a fim de que ninguém se vanglorie na presença do Senhor. Ele também disse em Isaías 55, 8 e 9, porque os meus caminhos não são os seus caminhos, nem os meus pensamentos são os seus pensamentos, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Deus vê as coisas de uma maneira diferente. E é por isso que muitas vezes nós temos dificuldade de entender quais são os caminhos pelos quais Deus nos tem conduzido. Porque Deus vê o fim desde o princípio. Deus sabe de todas as coisas. E Ele sabia onde alguns caminhos levariam o povo. E Deus vai conduzindo esse povo, e em cada um dos caminhos propostos por Deus nessa jornada, algo extraordinário acontecia, para que o povo pudesse reconhecer que não era pela sua própria mão, pela sua própria força, mas era pela mão do Senhor. Deus tem os seus caminhos, Deus tem as suas maneiras de fazer as coisas, e onde termina o caminho do homem, abrem-se os caminhos de Deus. Onde termina o caminho do homem, abrem-se os caminhos de Deus, caminhos pelos quais o homem jamais imaginaria passar. Desde o começo da sua jornada, estavam diante do Mar Vermelho. Não tinha para onde fugir, porque atrás estavam os egípcios para matá-los. E aí o povo começa a reclamar, Moisés clama a Deus. E o que Deus diz? Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Com a primeira pergunta que poderia surgir nesse momento. Ô Senhor, marchar para onde? Porque para dentro do mar, aos olhos humanos, não é um caminho viável e possível. Mas o que é impossível para o homem é possível para Deus. E Ele nos guia por caminhos que nós não podemos imaginar. Ele só diz, filho, você confia? Se você confia, vá em frente, marche. E eu gosto daquele pensamento que diz que o povo marchou pelo meio do mar em seco com os pés molhados. Teve que dar o primeiro passo e pôr o pé na água. Porque quando acabam os caminhos do homem, começam os caminhos de Deus. Deus tem inúmeras maneiras para resolver os seus problemas. Deus tem inúmeras maneiras para cumprir a promessa dEle na minha e na sua vida. Aí Deus escolhe levar o povo, depois do Mar Vermelho, 3 dias depois, para um lugar chamado Mara. A água já tinha acabado, eles já estavam procurando água, e quando eles chegam lá, eles não podem beber água. Por que Deus leva eles por ali, por Mara? Deus tem o seu plano, Deus tem os seus propósitos. Em Mara as águas são amargas, aí Moisés tem que, pela orientação de Deus, jogar uma árvore dentro da água, e a água se torna doce, se torna potável. E ali Deus dá instruções para o povo vai crescendo a cada desafio, aprendendo a confiar nesse Deus que pode fazê-los passar pelo meio do mar, que pode transformar as águas amargas da vida em águas doces, palatáveis. Depois de Mara está Elim, já preguei sobre isso aqui. Poucos quilômetros depois, onde havia 70 palmeiras e 12 fontes de água, Deus já tinha preparado sombra e água fresca. Deus, Ele pensou em cada parte do caminho para que você chegasse em segurança ao cumprimento da promessa. Deus sabe de todas as coisas. O Jordão, ele estava em cheia, mas Deus abre o caminho, assim como no Mar Vermelho. A mão do Senhor fez um caminho onde não havia.
E é quando se esgotam as possibilidades humanas que começam então as possibilidades divinas. E muitas vezes Deus nos permite chegarmos até o limite para então se manifestar, para que nós possamos reconhecer que não é por nós mesmos, mas é por Ele. É pela mão do Senhor. Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para cumprir as suas promessas, e isso me toca de uma maneira muito especial. Às vezes a gente olha e fica pensando, isso aqui não vai dar certo, não tem como, está tudo dando errado. Deus não precisa que tudo dê certo para cumprir a sua promessa. Deus não depende de condições favoráveis, Ele depende apenas do seu querer, porque quando Deus quer, nada poderá impedi-lo. Jó disse, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus não está limitado às circunstâncias. Está no meio do deserto, está tudo desmoronando à sua volta, está tudo difícil, você não vê saída. Deus pode abrir caminhos onde não há. Quando acabam as possibilidades humanas, começam a partir daí as possibilidades divinas. E quando você entende isso, que de uma hora para outra Deus pode transformar absolutamente tudo, o nosso coração e as situações, nós podemos entender que nesse momento, quando temos essa compreensão, o deserto deixa de ser um lugar de castigo e se torna um lugar de preparo. Talvez você pense que esteja sendo castigado ao passar por esse deserto. Não. Deus pode usar as agruras do deserto para desenvolver algo em você que vai permitir que você receba a bênção que Ele quer te dar. É no deserto que você vai conhecer Deus de maneira mais profunda. É no deserto que você vai ser feito mais forte, mais resiliente, que você vai desenvolver a sua fé. Quando nós entendemos isso, que Deus não depende de condições favoráveis para cumprir as suas promessas, o deserto deixa de ser um lugar de castigo e se torna um lugar de preparo. Quantos aqui já passaram por um deserto na vida? O que é que você aprendeu no seu deserto? Em quem você se tornou depois de ter passado pelo seu deserto? Deus tem os seus planos com os nossos desertos. E eu me lembro que há uns bons anos, nós tivemos uma lição da escola sabatina que falou a respeito do crisol. O crisol de Deus. Não sei quantos se lembram dessa lição. Essa lição me marcou profundamente. Os crisóis de Deus. Crisol é o lugar onde se purifica o ouro. Você encandece ele com a chama, você coloca o ouro ali, ele derrete o metal e purifica o metal. É um crisol, onde você é provado para ser purificado. O mal entrou na história da humanidade. E até que Jesus volte e coloque um fim no mal, no pecado, nós vamos nos deparar com ele na nossa história. Mas aí a bondade de Deus se manifesta mesmo em meio à maldade espalhada na humanidade. E aqui a gente entende o que Romanos 8:28 vai dizer. Não é que as coisas cooperam para o bem, mas o sentido original do texto é que Deus age em todas as coisas para o bem. O deserto é vil, é árido, é sofrido. Mas Deus decidiu agir no meio do deserto, no meio do mal, para disso tirar o bem. Ou para no meio do mal promover o bem. Por isso que Ele aproveita esses processos para nos desenvolver, para nos aperfeiçoar e para conhecermos a esse Deus de maneira mais profunda. Primeira lição da chegada é que Deus está presente no deserto e Ele se faz presente em todo o caminho. A segunda lição é que Deus tem os seus caminhos para nos levar a Canaã, ao cumprimento da promessa. E a terceira lição que eu gostaria de deixar com vocês hoje: o que Deus nos ensina ao ter levado o povo para Canaã é a lição de que o deserto não dura para sempre. Eu confesso que eu esperava ouvir um amém um pouco mais forte. O deserto não dura para sempre. Amém? Essa é a grande lição. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 21. Olha só que palavras maravilhosas registradas aqui.
Josué, capítulo 21. A partir do verso 43. E ali nós lemos o seguinte: desta maneira, o Senhor deu a Israel toda a terra que sob juramento havia prometido dar aos seus pais. Eles tomaram posse dela e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso ao redor, segundo tudo o que havia jurado a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor entregou nas mãos dos filhos de Israel. E olha só o verso 45, que maravilha. Nenhuma promessa falhou. De todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel, tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. O deserto chegou ao fim. E a Bíblia diz que Deus lhes deu repouso. Está difícil andar no deserto? Está pesada essa jornada, essa caminhada? Deus trará descanso e repouso para o seu povo. Porque tudo que Deus fala, Ele cumpre. Ele é fiel em cumprir as suas promessas. E se Ele esteve com o povo de Israel durante esses 40 anos no deserto, e se Ele prometeu estar comigo e com você todos os dias, até a consumação dos séculos, Ele assim o fará. Ele vai cumprir, porque Ele cumpre todas as suas promessas. Ele prometeu que ao longo do deserto, nada lhe faltaria do que é essencial para a sua vida. Ele disse: enquanto você estiver aí, nesse deserto, desse mundo, busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. E aquilo que você precisa para você viver, eu vou acrescentar para você, eu vou dar para você. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, Ele fará. Nas mãos de quem está o caminho da sua vida? O convite é para que você entregue nas mãos do Senhor o caminho da sua vida, que os seus desertos sejam entregues ao Senhor. E uma boa notícia, Isaías 59:1, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido que não possa ouvir. A mão do Senhor está estendida para você. A mão do Senhor está à sua disposição. É só você agarrar-se à mão do Senhor e Ele vai conduzir você. Quando eles conquistam a terra, Josué faz uma das mais fortes e emblemáticas declarações diante do povo. É um trecho maior, são 15 versículos, mas eu preciso ler esses versículos para trazê-los à nossa memória hoje. Porque isso tem tudo a ver conosco aqui. Isso tem tudo a ver com essa nossa história, com a continuidade dela, com Deus nos ter trazido aqui, Deus ter nos estabelecido aqui nesse lugar. Nós poderíamos ter ido para tantos outros lugares, mas foi do propósito de Deus reservar essa casa, que era uma editora aqui, para que nós só atravessássemos a rua, porque eu entendo que Deus tem um propósito com isso. Na inauguração, o pastor La Roca mencionou aqui pelo menos 7 coisas extraordinárias que Deus fez, e há muito mais do que isso. Coisas que Deus fez em todo esse processo, para que nós pudéssemos continuar aqui, para que nós pudéssemos ter esse espaço, esse lugar. E isso tem que ver com aquilo que Deus costuma fazer, porque fez com o povo, fez conosco também, e vai fazer na sua vida. Josué capítulo 24.
Mas eu gostaria que você prestasse atenção em algumas palavras nas quais eu vou dar uma certa ênfase aqui, porque isso é o mais importante do texto. Isso é o que faz a diferença no texto, porque o texto vai dizer assim: depois, Josué capítulo 24, a partir do verso 1. Depois Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus chefes, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo. Olha a consciência de Josué, que nós tenhamos sempre essa consciência. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente os pais de vocês, incluindo Tera, pai de Abraão e de Naor, viviam do outro lado do Eufrates e serviam outros deuses. Ele vai buscar a história. Seus antepassados, eles viviam além do Eufrates e adoravam outros deuses. Eu, porém, quem é esse eu? Deus. Eu, porém, trouxe Abraão, o pai de vocês, do outro lado do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também multipliquei a descendência dele e lhe dei Isaque. Quem é que trouxe Abraão? Deus. Quem é que multiplicou a sua descendência? Quem é que lhe deu Isaque? Deus. A Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei como propriedade as montanhas de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão. Quem foi que enviou Moisés e Arão? E castiguei o Egito com o que fiz ali. Quem é que castigou o Egito? E depois tirei vocês de lá. Quem foi que tirou o povo do Egito? Quando tirei os seus pais do Egito, vocês chegaram até o mar. Os egípcios perseguiram os pais de vocês com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. O pai de vocês clamaram, e o Senhor pôs escuridão entre vocês e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e o mar os cobriu. Quem foi que desbaratou o exército egípcio? Deus. Vocês viram com os próprios olhos o que eu fiz no Egito. Depois vocês viveram no deserto por muito tempo. Daí, eu os trouxe à terra dos amorreus, que moravam do outro lado do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Vocês não tomaram posse da terra deles. Eu os destruí diante de vocês. Então o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, se levantou e lutou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que os amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de abençoar vocês. Assim eu os livrei das mãos de Balaque. Quem foi que livrou o povo mais uma vez? Vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os moradores de Jericó lutaram contra vocês, e o mesmo fizeram também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus e os aveus e os jebezeus. Porém eu os entreguei nas mãos de vocês. Enviei vespões adiante de vocês, que os expulsaram de diante de vocês, bem como os 2 reis dos amorreus. E não foram as espadas, nem os arcos de vocês que fizeram isso. Eu lhes dei uma terra em que vocês não trabalharam, e cidades que vocês não haviam construído. Vocês estão vivendo nessas cidades e comem das vinhas e dos olivais que não plantaram. Quem é que fez tudo isso para o povo? Deus. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Mas saibam que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe quem foi
que nos tirou do outro lado da rua e nos trouxe para cá? Foi o Senhor. Quem foi que nos proporcionou termos toda essa estrutura para alcançarmos ainda mais pessoas para a pregação do Evangelho? Foi o Senhor. Foi o Senhor que proporcionou todas as coisas. Sabe quem é que nos tira dos desertos e das dificuldades da vida? É o Senhor. É pela mão dEle. É por Ele, não é por mais nada, nem ninguém. E é por isso que eu digo, como pastor dessa igreja, que eu e a minha casa, aqui por toda a vida, serviremos ao Senhor. E o convite para você, membro da Nova Semente, para você que vem aqui, é para que você venha aqui para única e exclusivamente servir ao Senhor, para entregar nas mãos do Senhor o caminho da sua vida e deixar Ele conduzir você, para que aqui você tenha de fato uma experiência real e transformadora com Ele a cada sábado, a cada encontro, a cada momento, para que junto Ele nos leve por essa jornada no deserto aqui desse mundo, para que juntos nós possamos alcançar Canaã. E vai ser tudo por Ele, para Ele, por causa dEle, para a honra e glória dEle. Eu quero louvar o nome dEle nesse momento junto com você, porque o meu coração se alegra por tudo que Deus é e por tudo que Ele tem feito. Nós vamos cantar essa música agora que diz que é tudo por Ele. Que toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados ao Senhor e direcionados àquele que é o único responsável. E que isso possa motivar você a entregar a esse Deus o caminho da sua vida, para que Ele te conduza por todos os seus desertos e cumpra a promessa que Ele te fez e manifeste o poder dEle na sua vida para a honra e glória dEle. Cante conosco. Proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz com sons de glórias ecoa em toda a criação, do grão que faz a vida irromper, o esplendor invisível faz nascer, e uma voz com sons de glória ecoa em nosso coração. Diante
vida só por Ele. A Ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós, e nossa vida só por Ele. A Ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós, e nossa vida só por Ele. A Ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós, e nossa vida só por Ele. Diante dele nos rendemos, é tudo por Ele, tudo por Ele. A Ele a glória e para sempre, é tudo por Ele, tudo por Ele. A Ele a glória e para sempre, é tudo por Ele, tudo por Ele. A Ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós, e nossa vida só por Ele. Amém. Querido Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é o autor dessa história, o Senhor é o único responsável por estarmos aqui, a começar por estarmos vivos. Só estamos respirando porque o Senhor está permitindo que isso aconteça. E foi do seu agrado, ó Deus, que tudo acontecesse para que nós apenas atravessássemos a rua e estivéssemos aqui. O nosso compromisso é de que aqui nesta casa e por onde quer que formos, nós continuaremos servindo ao Senhor, ao Deus que nos conduziu durante toda essa jornada. Desde quando essa igreja começou, há 20 anos, e tem nos conduzido diante de todos os desafios, e assim continuará. Que essa igreja continue cumprindo o propósito para o qual ela foi criada, e pelo qual o Senhor a estabeleceu nesse lugar e a permitiu permanecer. Nós também queremos entregar ao Senhor, ó Pai, os desertos da nossa vida. Os mais diversos desertos, financeiros, relacionais, emocionais, de saúde. O Senhor conhece. Então, Pai, queremos te pedir, vem nos visitar mais uma vez, que nós possamos sentir a Tua presença e vermos a manifestação da Tua bondade, para que isso traga paz para o nosso coração. E que possamos confiar de que a mão poderosa do Senhor abre caminhos onde não há. Ajuda-nos, ó Deus, a sempre nos lembrar que o Senhor não está restrito, o Senhor não é limitado pelas circunstâncias, porque o Senhor pode todas as coisas. Então, Pai, toma-nos pela Tua poderosa mão e nos conduza pelos desertos da nossa vida. E que o Senhor cumpra as promessas e o Teu plano na vida de cada um de nós. E que o maior deles, o sonho da salvação e da eternidade, possa se tornar uma realidade na vida de todos nós. Que juntos nós possamos marchar com passos firmes no caminho que é o nosso Senhor Jesus Cristo, rumo a Canaã celestial. Fica conosco, ó Deus, nos abençoa, em nome de Cristo Jesus. Amém. Essa é a Nova Semente, uma experiência real e transformadora com Deus. E que você continue tendo na presença dEle um ótimo restante de sábado.